Então, estamos estudando aqui o humanismo, falando um pouco de Gil Vicente, e a gente comentou sobre o teatro dele, que tinha muita questão do moralismo e também a questão do cotidiano das pessoas que começou a aparecer nos textos, e a gente vai falar agora dos tipos de texto dele. Afinal de contas, quais teatros ele fazia? Tem dois tipos predominantemente, que são os autos e as farsas. Agora a gente vai falar da farsa. O que é isso? Que tipo é esse de teatro? A farsa ela é um pouco mais simples do que o auto, né? Então, o que é ser mais simples? Vou colocar que é mais simples porque só tem dois tipos mesmo, então a gente sabe que é mais simples que o auto. Essa simplicidade, ela vem na estrutura. Ela vem, por exemplo, no fato de ter apenas um ato. Então, quer dizer, se eu tenho um ato apenas, né, porque o auto poderia ter vários atos. Se na farsa só tem um ato, eu tenho uma redução de tudo, né? Eu preciso ter uma redução de enredo, porque se eu tenho um enredo muito grande, não vai caber em um ato só, né? Então, eu tenho um enredo menor e mais simples. Eu tenho menos personagens, porque, né, não dá pra eu falar de muita gente num espaço pequeno. Tudo bem? Então, esses elementos aqui vão fazer com que a farsa seja mais simples. E qual que é o tema sobre o qual ela vai tratar? O tema tem uma pequena diferença, mas não muda muito, né? Ainda vai ser a questão do teocentrismo, da crítica com humor, mas ela vai focar muito em comportamentos cotidianos de pessoas populares. Então, ela vai ser considerada mais profana e mais popular. Por quê? Pelos dois motivos. Tanto pelo tema, então o tema do cotidiano das pessoas, né? Um tema mais popularesco, quais são os maus costumes da sociedade, vou escrever aqui para vocês, maus costumes da população, tá bom? E também porque ela era mais voltada para as pessoas, então era tanto o tema quanto o público. A gente sabe que Gil Vicente, ele era muito amigo da corte, ele era muito presente na corte, ele estava o tempo inteiro lá com a rainha, era amigo do rei, então ele tinha as farsas, aliás, ele tinha os teatros que ele ensinava dentro da corte, que ele ensinava lá em ocasiões especiais, então em Natal, em casamento, em nascimento, por exemplo, o primeiro auto que inaugurou o Teatro Vicentino, inaugurou também o Teatro Popular, foi o auto da Visitação, quando o Dom Manuel, aliás, o filho de Dom Manuel, né, o Dom João nasceu. Então a gente sabe que ele tinha essa possibilidade de estar dentro da corte, mas ele também estava fora. Então esse teatro é um teatro mais voltado para um público popular, tratava desses costumes populares e era mais representado nesse espaço fora da corte, tá bom? A gente vê essa relação, né, com uma estrutura mais simples, então geralmente o público é mais simples, a estrutura também vai ser mais simples, não é por acaso, né, tem um reflexo. E de novo, lembrando, sempre em redondilhas menores, por exemplo, para facilitar a memorização das pessoas. Qual que é a mais famosa farsa, né? Sempre tem uma mais famosa, é a chamada farsa da Inês Pereira. Opa! Farsa da Inês Pereira. Quem foi a Inês? A Inês era uma moça que ela queria muito casar. O sonho dela era casar. A mãe dela não ajudava em nada e ficava explorando os trabalhos dela, trabalhos domésticos. Ela ficava, meu Deus, eu quero casar, sou uma pobre coitada, que vida horrível que eu tenho. E ela cansou da vida e pegou uma alcoviteira. A alcoviteira é uma pessoa que facilita encontros amorosos não muito legítimos. E ela chama e fala assim, olha, eu quero sua ajuda, eu quero achar um marido. Ela vai achar dois maridos. Um marido bonitão, galante, maravilhoso, todo cheio de ser conquistador. E um outro que ele é rico, mas ele era muito meio bobo, não tinha aquela atitude. Aí ela falou, não quero isso aí não. Só que ele era apaixonado por ela, ele trataria ela muito bem, não quero isso aí não. Eu quero galante, eu quero dar pose. Quer dizer, ela tem um certo interesse, ela não vai por amor. Ela vai por interesse. Ele casa, vai pra guerra, abandona ela, explora ela mais do que a mãe, então ela tem uma vida horrorosa, e ele vai pra guerra e morre, mas não morreu lutando não, de modo, nossa, que legal, modo digno, não, ele morreu covardemente mesmo, fugindo. E ela fica lá sozinha e ela fala, vou casar de novo. Eu gostava de casar, não, vou casar de novo. Mas dessa vez eu vou ser esperta, eu vou casar com o Bobão, porque o Bobão é bobão, mas me trata bem, pelo menos. E ela casa com o Bobão, que realmente trata ela maravilhosamente bem, mas como ela não gostava dele, né, ela casou por interesse, ela tem um amante. E quem leva ela pra encontrar com esse amante é o próprio marido, porque ele era tão bobão que ele não percebe. Então tem um momento em que ela quer encontrar com o amante, ela precisa passar por um rio. E essa parte é muito importante. Para passar pelo rio, ela não quer se molhar, claro, ela sobe nas costas dele e ele leva ela. Só que ela tá indo encontrar com o amante, claro que ele não sabe, e ela vai assim, vá, meu servo maravilhoso, como eu te amo. Por que ela vai chamar ele disso, né? Ele acha que é porque ela tá montada nas costas dele, né? Então que ele está levando ela como um animal de carga, mas não é, ela tem já a brincadeira do chifrudo, do corno. Por quê? Desde aquela época já existia isso, né, gente?
Por quê? Porque ela estava indo trair ele, né? E ele não sabia. Então, o que é importante dessa peça? Primeiro aqui, é uma crítica com humor, né? Tem uma ironia, então tem a crítica. Crítica do quê? Crítica aos maus costumes, né? Então, no caso, qual que é o mau costume? Maus costumes. É o casamento por interesse, neste caso. Porque muitas pessoas daquela época casavam por interesse e o casamento, obviamente, não dava certo, isso levava ao adultério. Então ele fala assim, uma coisa que é o velho, né? Uma coisa que começa errado, termina errado. Então casou sem gostar, não vai dar certo, né? Um explora o outro trai. Então o casamento por interesse era um costume que acontecia e que não era legal. O que mais que ele critica? A hipocrisia, né? Então a questão do moralismo. E veja que a influência também ainda a influência dos princípios cristãos, a influência da Bíblia, a influência da igreja. Então ainda a gente pode ver o teocentrismo aí predominando. Então o teocentrismo nessa influência. Apesar do teocentrismo, a gente tem maus costumes sendo falados, eles não ficam ocultos, né? Então, quer dizer, ainda que seja para criticar, eles são trazidos para o centro. Então, crítica aos maus costumes, casamento por interesse nesse exemplo, teocentrismo, sempre tem muito humor, muita ironia, tá bom? Então, tem ironia, tem humor, são farsas engraçadas, são farsas populares. O que é muito interessante dessa farsa? Eu vou ler um trechinho para vocês. A Inês diz para o marido dela, que chama-se Pero. Inês diz, marido cuco me levades e mais 2 lousas, pois assim se fazem as coisas. Esse é o marido dela. Bem sabedes vós, marido, quanto vos amo. Sempre fostes percebido para gamo. Quer dizer, todo mundo sabe que eu te amo. Carregando ides, nós amo com 2 lousas. Então ela fala, vai me carregando porque eu amo você. E vai falando o nome dele. E ele, pois assim se fazem as coisas. Ele nem tem outra palavra, né? Ele não fala outra coisa. E ela continua, bem sabedes vós, marido, quanto vos quero, sempre fostes percebido para servo, sempre fostes percebido para servo. O que ela está dizendo? Você sabe bem como eu te quero, e eu sempre soube dessa sua função de servo. Não é ela, o que ele entende? Ela está falando que eu sou um marido maravilhoso, que eu carrego ela tem segurança. Não, ela está falando que você é corno. Eu sempre soube que você ia conseguir enganar com facilidade. E ele fala, pois assim se fazem as coisas. O que é interessante? Primeiro, veja uma repetição, né? A gente sempre fala, quando é uma linguagem mais simples, quando é mais popular, tem muita repetição para facilitar a memorização. Giane, não existia já a máquina de Gutenberg? Sim, existia, mas ainda não era tão disseminado, né? Veja que hoje ainda tem um pouco, não é tão fácil assim a gente ter acesso a livros. Claro que hoje em dia é muito mais fácil, mas ainda assim é um artigo caro, não é todo mundo que pode ter acesso. O próprio Gil Vicente, como ele era uma pessoa popular também, em todos os sentidos, popular, todo mundo gosta dele, popular do povão, além de também ser muito querido na corte, ele próprio conseguia mecanismos de copiar alguns textos dele e distribuir, porque ele achava isso interessante. Mas veja que daí eram temas populares, eram farsas geralmente, mas ele tinha essa ideia, essa proatividade de distribuir os próprios textos, tudo bem? E o que eu falei que era muito interessante nesse texto aqui? O Gil Vicente, ele produzia loucamente muitas peças, farsa, alto, e o pessoal começou a falar, é mentira, porque ninguém consegue produzir tanto assim. Tem atualmente os escritores que eu penso isso também, que a pessoa todo dia lança um livro e fala, é mentira. E o pessoal começou a duvidar, e falou, não é possível, não é ele que escreve, deve ser uma outra pessoa, e a gente está sendo enganado, e não sei o quê. Aí ele falou assim, vocês acham que vocês estão sendo enganados? Então eu tenho uma ideia, sabe o que a gente vai fazer? Você me dá um mote, lembra o que é mote? A gente viu lá na poesia palaciana. Mote é uma espécie de tema que você dá e a pessoa desenvolve um texto a partir dele. No caso lá era poesia, aqui ele falou, me dá um mote, eu desenvolvo um teatro. Amanhã eu entrego uma peça pronta e para não falar que eu já tinha feito, agora você me dá um tema e eu vou escrever sobre esse tema. E daí as pessoas deram. E qual era o tema? Olha só, mais vale asno que me leve que cavalo que me derrube. Então, o tema escolhido para o mote da peça dele, falaram assim, Gil Vicente, então para amanhã você vai escrever uma peça que fale, mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. Esse era o tema e ele cria a farsa da Inês Pereira para falar isso, né, fazer aí a tal da metáfora. Então, o marido dela é o asno e ela fala, eu prefiro uma pessoa boba, mas que seja devota e a quem eu posso enganar, do que pegar um galanteador maravilhoso que ele me faça de boba. Então, quer dizer, ele pega esse mote, transforma numa metáfora e faz uma farsa conhecida
conhecidíssima, muito famosa, do período amadurecido dele, de maior amadurecimento, considerada uma das melhores, inclusive uma das poucas, uma que tem um pouco de densidade psicológica, né? Porque, como eu disse, a maioria é tipo social. Aqui ainda tem um pouquinho da própria Inês mesmo, tá bom? Então tem esse elemento aí diferente, muito conhecido. Tem outras farsas? Tem, por exemplo, uma farsa que chama do Velho da Horta, farsa do Velho da Horta. Por que é interessante essa farsa? Porque tem um velho, e ele é um velho bonzinho, muito ingênuo e também meio sem vergonha, porque ele estava afim de uma mocinha nova. Ele resolve investir na mocinha que era muito nova, para parecer que ele era jovem, né, para ficar com o amor. E o que o Gil vai criticar, tanto essa postura dele, né, desse amor, de querer ter alguém jovem, ele critica, fala que não tem sentido, que ele não está na idade disso, mas principalmente a ingenuidade, porque por conta dele estar apaixonado por essa mocinha, ele vai dando o dinheiro dele para uma mulher, que é uma terceira pessoa na história, e essa terceira pessoa promete para ele que vai fazer os dois casarem. Então, quer dizer, ela olha e fala assim, aquele velho está apaixonado por aquela moça, como que eu posso me dar bem? Eu vou falar pro velho que eu vou conseguir fazer ela casar com ele e ele vai me pagar. Isso dá certinho. Aí ele chega lá, ela fala, ó, é o seguinte, se você me pagar, eu faço o casamento de vocês, eu arranjo. E ele acredita. E ela vai pegando o dinheiro dele, pegando o dinheiro. Quando ele fica pobrão, ele descobre que a mocinha não sabe de nada, coitada, e já está casada com outro. E ele fala assim, gente, foi feito de bobo. Quer dizer, nem percebe, nem sabe o que está acontecendo. Então, para mostrar que o Gil, ele criticava todo mundo mesmo. Não era só o clero, o frade, era até a ingenuidade era criticada. Quer dizer, uma pessoa que é feita de bobo é porque ela é ingênua demais. Isso é um erro dela também. Então, tudo ali era criticado e é isso que a gente vai levar do Gil Vicente, tá bom? Uma pessoa extremamente competente, fez muitas peças teatrais, tanto farsa quanto alto. E essas peças ficaram muito conhecidas pela questão do moralismo aliado ao humor, muita qualidade, tinha muita metáfora, muita figura de linguagem, principalmente a metáfora, na verdade, né? E tinha esse equilíbrio aí entre o teocentrismo, os valores morais, os valores religiosos, e o antropocentrismo, que é o homem já vindo para o centro da narrativa, já sendo falado, ainda que seja para criticar com o princípio da igreja, princípio cristão, o homem veio vindo para o centro, tá bom? Então, esse foi o nosso movimento humanista, humano, né, humano vindo para o centro, e o Gil Vicente aqui, lembrando que nesse movimento a gente também tem outros tipos textuais, outros gêneros, aqui a gente falou do drama, né, do teatro, então da farsa, do alto, também tem a lírica com a poesia palaciana, também tem a épica com as crônicas de Fernão Lopes, tem outros vídeos para vocês verem sobre isso, e é isso, pessoal, até a próxima!